Ainda não me chame de... Ai. Pra quem sabe, esse é o hit lá de Xeremóis. Pô, é. Vai ficar na dúvida. E aí, galera, como foi prometido, né, fazer um vídeo de revisão para a prova, né, o pessoal do 6º, 7º, 8º ano pediu, então a gente vai fazer agora um vídeo para falar sobre os assuntos que nós tratamos, mas agora de maneira simples. Depois a gente vai tratar mais esses vídeos em 4 partes, pelo menos, para explicar cada um de maneira mais profunda, né? Mas a princípio são os tipos de conhecimento e nós estudamos 4, que foi o conhecimento mitológico ou religioso, o conhecimento filosófico, o conhecimento científico e o conhecimento senso comum. Esses 4 conhecimentos são muito importantes para nós, eles é que deram o pontapé inicial da nossa ciência, do nosso conhecimento que nós temos agora. Então, um conhecimento mitológico ou religioso, e alguém chama de conhecimento teológico. Do que é que ele trata? Ele trata de Deus, da alma e do amor, principalmente. É claro que existe a ética religiosa, existem muitas coisas que a gente pode conhecer, né, através da religião, ou então dos mitos, né, que eles pretendem sempre nos ensinar alguma coisa. Se tira pelos mitos gregos, né, as histórias gregas, que a gente chama também de tragédias gregas, ou das parábolas do Novo Testamento, a linguagem apocalíptica, né, todas são linguagens religiosas que pretendem trazer para nós sempre alguma coisa que nos possa ensinar algo. Então, o conhecimento mitológico é o primeiro conhecimento, quando não havia nenhum outro tipo de conhecimento. O conhecimento como ciência, digamos assim, entre aspas, era o conhecimento mitológico. Bom, houve uma separação, né, pouco tempo depois, há pelo menos 400 anos antes de Cristo, que é o conhecimento filosófico. Ele se iniciou com os fisicóis, né, também conhecidos como pré-socráticos. O que é isso? A gente tem lá Tales de Mileto, que é um dos principais, Pitágoras, Anaximandro, Anaximandro e outros tantos. Um que a gente viu na nossa aula, que é o princípio de identidade de Parmênides. Parmênides, ele pensou como o universo existiu, né, sem os deuses gregos. Essa força inicial, essa força primordial, aquilo que fez com que as coisas existissem, ele chama de arqué, é o princípio, a força principiadora, aquela que deu início a todas as coisas. Parmênides seria o ser, né? Ele é quem tem a frase famosa, né, que é o princípio de identidade de Parmênides. Então, assim, esse princípio, né, a força que iniciou o universo, né, que a gente chama de arqué no grego, né, que é o princípio das coisas. Para Parmênides é o ser, né, o teós de Parmênides é o ser. Então, ser é tudo que existe, né? Aquilo que não existe, ou seja, aquilo que não é o não ser. Então, o não ser você pode identificar de 2 maneiras, apesar que Parmênides não entra nesse mérito de conhecer o não ser, o nada. A deusa avisa para Parmênides que o nada é impossível ser conhecido. Então, qual o nada que nós conhecemos? Por exemplo, 2 menos 2 é igual a nada. Então, esse nada que é uma falta, né, uma ausência, nós podemos conhecer, mas o nada em si ninguém conhece. Então, o que é o ser para Parmênides? Tudo aquilo que é. Nós só somos porque o ser nos faz ser, né? Nós somos o ser sendo. Isso é um conhecimento que veio depois. Então, o princípio de identidade de Parmênides trata do ser é e o não ser não é. E até brincamos na escola, porque ficou difícil de entender, a gente fez aquela brincadeira. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Se eu sou o Douglas, você só pode ser o não Douglas. Então é mais ou menos essa brincadeira. E pela lógica, né? A lógica, não a lógica mental, mas a lógica filosófica, a gente sabe que o ser é o A, né? Então o A é igual a A. O B é igual ao não A. Ou seja, B é completamente diferente de A. Então ser é
e não ser, não é. Princípio de identidade de Parmênides. Porém, o primeiro filósofo a pensar o mundo sem deuses foi Tales de Mileto, que ele é matemático, físico, ele é muita coisa. Inclusive, ele foi citado 7 vezes nas 9 listas dos sábios do Oriente. Então, o Tales de Mileto, ele é um homem extremamente inteligente. É ele quem transforma a matemática em ciência. O que aconteceu com Tales? Tales, ele morava, né, em Mileto, era uma cidade distante dos templos, né, gregos. Então, a frequência daquele povo no templo era difícil. Então, um povo que precisava plantar, que precisava caçar para poder comer, precisava orar aos deuses para poder ter alguma coisa. Na hora que eles começaram a plantar, na hora que começaram o comércio, a moeda, novas línguas, como Tales viajou várias vezes, foi até o Egito, por exemplo, conheceu o rio Nilo. Quando o rio enchia, né, eles faziam uma barreira, prendia a água, o rio secava, eles plantavam arroz, plantavam coisas. Ele percebia que a água dava vida, que na folha tem água, que nós temos água. Eu devo ter bastante água, por sinal. Então, cada ser tem água nele. Tales tomou como arqué, ou seja, como princípio. O princípio de Tales é tudo é água. O úmido é que deu princípio a todas as coisas existentes. Esse foi o pensamento de Tales de Mileto, aquilo que nós temos como existência. Então, nessa separação que houve entre o pensamento religioso e o novo pensamento que surgia, né, enquanto que o pensamento mitológico, o pensamento religioso, o pensamento teológico trata das coisas pela fé, a razão não faz parte. A fé acredita que os deuses criaram, os deuses mandaram, os deuses fizeram. A revelação, aquilo que vem de cima para baixo, dos deuses para o homem. Nós acreditamos nisso e seguimos isso como verdade. Né? Essa é a parte da fé, a parte da mitologia, a parte da teologia. O movimento racional, o pensamento racional, que é o conhecimento filosófico, ele surgiu a partir do momento que o homem começou a pensar pela razão. Se ele podia comprar as coisas, não precisava mais pedir aos deuses, porque já tinha moeda, fazia a tarefa dos deuses. Então muita coisa foi ajudando o homem a se afastar dos deuses. A partir de então ele começou a usar a razão e pensar na existência sem deuses. Esse movimento filosófico se divide em 5 áreas. A ética trata das leis e dos costumes. Como a gente falou em sala de aula, eu já expliquei que isso vai ser levemente tratado aqui. As leis que nós estabelecemos, né? As leis positivas, aquelas que se você transgride, você vai ser preso, pagar uma multa e etc. Então, o homem moral seria aquele que cumpre essas leis, mas sem o medo de ser punido. Ele cumpre porque é certo, o certo pelo certo. É aquilo que a gente fala no senso comum. Eu fiz certo porque é certo. Então, o homem moral é aquele que cumpre as leis, as regras, porque elas são as coisas corretas de serem feitas. E os costumes? Bom dia, boa tarde, boa noite, ajudar o outro, fazer aquilo que é correto, porque eu me identifico com o outro, porque o outro parece comigo. Então, esses costumes que nós criamos, o homem moral, ele cumpre todos eles, porque sabe que ali é uma regra de convivência para que nós possamos viver bem. E por que ele cumpre? Porque quer viver bem? Não. Ele cumpre porque é o correto a ser feito. Então o homem pode ter uma ação moral, que é aquela que ele faz porque ela tem que ser feita em si, ou uma ação que ele vai fazer sabendo que poderá sofrer alguma consequência, então ele faz para evitar um mal maior. Ele será um homem moral terá uma ação moral nos dois sentidos, mas em um só ele por si só será um homem moral. Ele cumpre as leis e os costumes, e é isso que trata a ética. Nós temos ainda a lógica, né, a área da filosofia que trata do valor de verdade. A lógica é quem vai dar um valor, uma valorização verdadeira para um discurso, para algo que está escrito, para a gente poder assumir aquilo como verdade. Por exemplo, todo homem é mortal.
Clodoaldo é homem. Clodoaldo é mortal. Essa conclusão se segue dessas duas premissas. A premissa maior, todo homem é mortal. A segunda, Clodoaldo é homem. A terceira, Clodoaldo é mortal. Pensemos agora na falsidade disso aqui. Todo homem é mortal. Clodoaldo é mortal. Se nós concluímos que Clodoaldo é homem por ser mortal, é falso. Porque qualquer animal, qualquer vegetal, qualquer besouro é mortal. Então não posso concluir, pelo que está escrito aqui, que se Clodoaldo é mortal, ele é homem. Não dá para concluir isso. Agora o inverso sim. Clodoaldo todo homem é mortal. Se Clodoaldo é homem, obviamente ele terá que ser mortal. Então a lógica, ela é quem trata desse valor de verdade ou de falsidade de um discurso. Por exemplo, teve um físico na atualidade que ele fez a seguinte questão: o universo quis, pôde e se autocriou. Por que que isso tem valor de falsidade? Se o universo quis, se o universo pôde, ele já existia. Porque querer e poder, só quem tem é quem existe. Então ele não poderia ter se autocriado depois de querer e poder. Esse discurso é falso. A lógica que nos traz isso, a lógica formal. Bom, a gente ainda trata na lógica, por exemplo, a estética. O que é estética? Estética é aquilo que nos toca, aquilo que é sensível. A estética trata do belo. A estética trata das artes. O belo e as artes. Agora, qual é a dificuldade na nossa época da questão estética? Separaram o belo do justo, do delineado, daquilo que tem medidas, daquilo que é correto. Na hora que você afasta o belo do bom, sobra somente o belo, a beleza toma proporções que desgraçam nossa vida. Por exemplo, tem gente que faz 11 cirurgias plásticas por ano. Ela está correndo atrás de um belo, de uma beleza que está longe do que é bom, do amar a si mesmo, de amar ao outro, né? Para alcançar uma beleza inalcançável, ela está fazendo uma cirurgia por mês para se tornar algo que nem ela mais. Então, se você afastar o belo daquilo que é bom, daquilo que é perfeição no sentido de melhoria humana, né? Então você vai criar um monstro. A estética também trata daquilo que é bom, daquilo que é belo, daquilo que é perfeição. Daí as artes, né? Que são coisas maravilhosas que nós temos. Bom, nós falamos da ética, nós falamos da estética, nós falamos da lógica e falta a teoria do conhecimento, por exemplo, que ela trata de como nós conhecemos. A teoria do conhecimento não trata só de conhecimentos, porque informações, por exemplo, informações nós temos em todo lugar, como você está tendo agora. Mas transformar isso em conhecimento é o que faz parte da teoria do conhecimento. Vamos para um exemplo sobre teoria do conhecimento. Um exemplo de Hegel. Hegel fala que o discurso ele tem duas coisas: a tese e a antítese. E essa tese e a antítese, quando fazem um movimento dialético, dia, são dois, eléter. Duas verdades. Esse movimento, esse discurso de duas pessoas, cada um com a suposta verdade, que se embatem, o resultado da tese e da antítese será a síntese. Na síntese terá a tese, aquilo que a primeira pessoa pensou, só que ela vai estar transformada pelo discurso da segunda, e a antítese estará aqui também na síntese, mas transformada pelo discurso da primeira. Então, esse resultado aqui é um conhecimento que você vai adquirir depois do embate de discurso, que nós chamamos de dialética. A metafísica é a quinta área
da filosofia e ela vai tratar das mesmas coisas que trata a teologia. Ela vai tratar de Deus, da alma e do amor. Agora, como pode ser o mesmo assunto se a gente está falando de razão, de conhecimento e não de fé? Bom, enquanto que na teologia, na mitologia, Deus, alma e amor, nós recebemos dos deuses pela revelação e cremos nisso pela fé e praticamos porque alguém superior a nós nos informou algo. Na filosofia, Deus, alma e amor, nós vamos conhecer essas três coisas pela razão. Não tem nada com a fé. É de maneira racional que eu chegarei às três coisas. Bom, Deus, por exemplo. Vamos para a tese da existência de Deus. Vamos para a de Santo Agostinho, por exemplo. Bom, a tese de Santo Agostinho ela tem lógica no meio. Por exemplo, os céticos tomaram conta da academia platônica. Né? Céticos são aqueles caras que falam que é impossível chegar a uma verdade, é impossível chegar a um conhecimento. Então Santo Agostinho fez uma pergunta que depois é copiada por Descartes. Santo Agostinho perguntou assim: eu existo? Ora, quando ele pergunta isso, ele coloca a prova da existência. E aí, existe. Quem é que existe? Eu, aquele que pergunta, aquele que questiona. Bom, se eu existo, eu cheguei à primeira certeza de Santo Agostinho. Chegando na primeira certeza, eu cheguei a uma coisa que a gente chama verdade. E aí Santo Agostinho questiona, mas o que é a verdade? Então um exemplo que ele dá é a verdade matemática. Vamos aqui. 2 mais 2 igual a 4. Certo? 2 mais 2 igual a 4 existia antes do ser humano. 2 planetas, 2 luas igual a 4 objetos. 2 girassóis e 2 estrelas iguais a 4 objetos. Isso aí sempre existiu antes dos homens e sempre existirá depois dos homens. Porque o homem não inventou a matemática, ele descobriu a matemática. Então a verdade matemática, o 4, que aqui está, ele é eterno. Essa resposta é eterna. Ora, agora se eu tiver 2 objetos mais 2 objetos, necessariamente eu terei 4 objetos. Então 4 é necessário, 2 mais 2 não é. É contingente. Por exemplo, se eu tiver um objeto mais 2 objetos, mais 2 objetos menos 1 objeto, terei 4 objetos. Isso eu posso mudar como eu quiser. Um objeto, mais um objeto, mais um objeto, mais um objeto, será 4 objetos. Isso é contingente. Isso aqui não, é necessário. Então a verdade ela é eterna, a verdade é necessária. Bom, se a verdade é eterna, se a verdade é necessária, e aí Santo Agostinho descreve outras que eu não lembro agora, nós temos duas coisas que estão para além do homem. A eternidade e a necessidade, a necessária. Aquilo que causa todas as coisas. Então, se a verdade está para além do homem, diz Santo Agostinho, ou a verdade é Deus, o que está além do homem, ou Deus está além da verdade. Mas independente de Deus ser a verdade ou estar além da verdade, Deus existe. E assim é a prova de Santo Agostinho da existência de Deus, ano 400, ano 380 alguma coisa, depois de Cristo, ele chegou a essa prova maravilhosa da existência de Deus. Platão chegou ao conhecimento da alma da seguinte maneira. Platão pensava no mundo das ideias, o mundo da perfeição e o mundo sensível, que é esse mundo que nós vemos agora, nós vivemos. É um mundo que pode errar, né? Então, do mundo das ideias veio a alma do homem, ela veio perfeita com todos os conhecimentos. Na hora que ela se encarna, na hora que ela vira gente, ela esquece tudo que estava lá e ela não aprende mais nada, ela vai relembrando as coisas. E quando ela consegue relembrar tudo, aí é o filósofo, ela retorna para o mundo das ideias, para o mundo da perfeição. Então, a alma do homem, e aí Aristóteles, por exemplo, fala que a alma do homem e a carne do homem é a matéria, a alma é a forma, a matéria juntos é a essência do ser humano. E assim, pela razão, a gente chega à questão da alma. O amor, os gregos dividiam em 3 partes. E aí, eu não vou falar para vocês largamente, mas, por exemplo, filia, que é uma das partes do amor, ele fala que é da amizade. A amizade perfeita para Aristóteles é dos homens virtuosos. Aqueles que, sem interesses, né, se encontram e por serem homens virtuosos,
eles têm uma amizade e essa amizade é um amor de amizade, de amigos, tão perfeito que ela dura para sempre porque não há interesse nela. Mas existe a amizade política, que tem interesse político, quando eu quero uma coisa, você quer outra, por exemplo. Eu quero passar de ano e estudo junto com você, porque você sempre tira nota boa. Isso é um amor político. O amor interesseiro, quando nós nos juntamos fazer um trabalho da escola, por exemplo. E aí a gente faz o trabalho da escola, enquanto isso temos amizade, na hora que o trabalho acabar, a amizade acabou. Então tem esses 3 níveis de amizades em Aristóteles. Tem o amor eros, que todo mundo confunde, ou só fala de uma parte do amor eros, que fala que é o amor erótico, o amor da sexualidade, etc. Mas o amor eros não é só isso. Por exemplo, quando alguém gosta de um time de futebol, e aquele time de futebol está na final, já está depois dos 45 do segundo tempo, e o time faz o gol, aquele grito que a pessoa dá festejando a vitória, é um grito eros, de amor eros, de paixão. Né? Quando o soldado está cantando o hino nacional, dificilmente, e ali com toda a paixão pelo país, disposto a dar a própria vida pela nação, esse amor também é um amor eros, é um amor de paixão. Né? E existe o amor de perfeição, que seria o amor ágape, e como exemplo nesse mundo que nós temos, só temos um amor de mãe, que é aquele pelo qual o filho não fez nada por ela, mas ela ama seu filho profundamente, sem que ele precise dar nenhum retorno para ela. Né? Os exemplos vocês lembram na escola que eu dei sobre isso. A gente tem também o conhecimento científico. O conhecimento científico, ele se deu aí do ano 700, a partir de Descartes, por exemplo, né? Com mais força, né? Perdão, no ano 700 não, 1700. Né? Quando o iluminismo ganhou força de verdade, e aí foram as grandes descobertas e tal. E a princípio tinha até o cientificismo, que hoje ainda existe, quando se achava que a ciência era capaz de responder qualquer pergunta absolutamente, porque a ciência era a verdade. E aí alguns filósofos chegaram, como Karl Popper, por exemplo, de falar que a ciência ela só pode ser chamada de verdadeira enquanto ela não for falseada. Parece lógico hoje, mas na época não era. Por exemplo, quando a lei da física, né, uma das leis, a lei da gravidade, a lei de Newton, que o objeto ele é puxado para o centro do planeta. Bom, depois da lei de Newton, veio Einstein e disse que o objeto é empurrado para o centro do planeta. A gente sabe que ele cai. Agora, se ele cai porque é puxado ou porque é empurrado, cada cientista vai falar alguma coisa a respeito. Então, essa falseabilidade das leis científicas, né, é que torna ela perfeita. Porém, quem é que vai poder dizer que uma lei científica é verdadeira ou que ela é falsa? A própria ciência. A ciência não se permite invadir por outra ciência, né? Ela se torna um pouco absoluta, até dogmática nesse sentido. Então, o que é ciência, afinal de contas? Aquilo que pode ser testado de maneira rigorosa, né, e metodológica. Existe um método, existe um rigor, uma maneira específica, num local específico, de condições específicas para se testar algo. E aí você tem um resultado científico que a gente vai chamar de lei. Lei é aquilo que é provado, é aquilo que é feito em laboratório, você pode provar, é observável. E a ciência também tem uma coisa chamada teoria, que é diferente da teoria do senso comum. Uma teoria científica é aquela que traz em si, né, um padrão de verdade que você pode racionalmente chegar a ela como algo possível. Por exemplo, o Big Bang. O Big Bang é uma teoria científica, o surgimento do universo a partir do Big Bang, quando todas as partículas daquilo que existe estavam comprimidas em um lugar, e aí houve uma gigantesca explosão que expandiu todo o universo, daí o fato do universo estar em expansão, e a partir de então surgiu cada coisa que existe. Isso aí é largamente falado nas escolas. Então, quando a gente fala de Big Bang, fala da teoria do surgimento do universo. É uma teoria racional, uma teoria científica, mas ela não pode ser provada em laboratório. Por que não pode ser provada em laboratório? A princípio, o universo tem 13 bilhões de anos. Como que alguém poderá provar no laboratório uma teoria que tem 13
bilhões de anos. Impossível. Mas ela é lógica, ela é científica e aí está. Nós temos, por exemplo, a teoria do surgimento das espécies, né, da transformação das espécies, que é o darwinismo. Então Darwin fez uma teoria sobre como uma espécie se transformava em outra espécie evoluindo, né, a evolução das espécies. O homem chegou ao que é agora, por exemplo, né, e o macaco chegou ao que é agora. Alguém confunde. Ah, o homem veio do macaco. Não é isso que Darwin fala. Darwin fala que o macaco e o homem têm o mesmo ancestral. Um ancestral de origem de dois. Podemos provar isso para o laboratório? Não, nunca foi provado. Mas é uma teoria científica. Ela é ensinada e apesar de ter muitos questionamentos verdadeiros a respeito dessa teoria, ela continua valendo. O pessoal está ensinando por aí. Bom, então a ciência tem as leis e as teorias. As leis são provadas em laboratório, as teorias não. Temos o senso comum, né? O que é o conhecimento do senso comum? Pode o senso comum ter algum conhecimento? Pode. As primeiras doenças, antes de existir a ciência, elas eram curadas pelo senso comum. Podemos comprovar isso? Não. Mas estamos aqui. Por exemplo, quando você tem um desarranjo no estômago, você toma chá de boldo. Esse chá de boldo é o senso comum tentando imitar a ciência. Quando você tem pedras no rins, você toma chá de quebra-pedra. O senso comum tentando imitar a medicina, ele faz chás para curar doenças. O que é que o senso comum pensa? Que pela alimentação nós podemos organizar aquilo que está desordenado. Esse pensamento existe desde o tempo da Grécia, né? É antiquíssimo esse pensamento. O nosso, por exemplo, o vinagre, por exemplo, ele era usado por Hipócrates há muito tempo atrás como antisséptico, como algo que podia limpar, curar feridas e etc. Então se usa isso. Quando o senso comum quer imitar a química, vai cozinhar ovos, por exemplo, para a panela não ficar preta, coloca vinagre lá dentro, gotas de vinagre, e a panela não fica preta. Quando alguém suja a camisa de graxa, pega margarina, junta com a graxa e aí limpa, sai a mancha de graxa. É o senso comum tentando imitar a química. O senso comum também tenta imitar a filosofia. Quando o senso comum tem os seus ditados populares. Alguém está fazendo uma coisa sem perfeição. O que é que se fala? A pressa é inimiga da perfeição, ou seja, capriche no que você está fazendo. Quando a mãe pede para a filha varrer a casa, ela varre os corredores, o meio da casa. A mãe olha debaixo das camas, os armários estão tudo sujo. Ela fala o quê? O preguiçoso trabalha 2 vezes. E aí a filha vai refazer o trabalho que havia feito. Então quando a mãe quer falar de organização, de limpeza, no sentido filosófico, quando o senso comum quer imitar a filosofia, trazer uma sabedoria, ela usa os ditados populares. Ainda, quando o senso comum quer imitar a religião, quer imitar a mitologia, ela apela para o sentimento religioso da pessoa. Uma muito famosa é quando os filhos deixam a sandália virada dentro de casa, a mãe diz, olha, está desejando a minha morte. Para o filho desvirar a sandália. Não, para o filho organizar, ordenar a casa, manter a casa organizada. Ela apela para o sentimento religioso. Quando o filho sai com a camisa virada, né, ao contrário, ao avesso, vai ter má sorte. Ela está falando que o filho vai ter má sorte de verdade? Não. É a forma que a mãe encontra, apelando para o sentimento religioso, para o filho se manter asseado, organizado, limpo. O senso comum também diz o quê? Quem passa debaixo da escada dá azar. Por que fala isso? Certamente porque quando você passa embaixo da escada tem alguém trabalhando lá em cima. E se acontecer um acidente, a sua desatenção ela vai se tornar em uma atenção redobrada porque se apela para o sentimento religioso. Então o senso comum tenta imitar a ciência, tenta imitar a filosofia, tenta imitar a religião. E aí são nossos 4 tipos de conhecimento. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou gravar, prometo, cada conhecimento de uma maneira um pouco mais profunda, mas aí é nossa aula de revisão. Valeu!